Olá, pessoal! Esta é a aula 12 do nosso curso de Administração de Linux, ofertado pela UFRJ, pelo Departamento de Ciência da Computação. Hoje nós vamos falar sobre o gerenciamento de software. Bom, esta é uma das tarefas mais importantes para o administrador, que é manter o sistema operacional e os diversos programas que estão instalados atualizados. Eventualmente, pacotes que não estejam presentes na distribuição original precisam ser baixados da internet ou do próprio CD de instalação. Novas versões com atualizações precisam ser instaladas para substituir versões antigas ou defeituosas. Essa tarefa pode ser feita com o uso dos gerenciadores de pacotes binários. Então, a gente vai dar uma olhada no que são esses gerenciadores. Nos pacotes binários, os programas estão pré-compilados para uma determinada arquitetura. Por exemplo, a arquitetura do processador Intel x86 ou qualquer outra arquitetura. Além disso, os pacotes contêm informações de dependências com outros programas que precisam já estar instalados no computador, para que estes funcionem adequadamente. Assim, os gerenciadores de pacotes podem localizar e baixar previamente esses pacotes, de modo que a intervenção requerida do administrador seja mínima. Bom, diversas distribuições possuem distintos pacotes binários. Por exemplo, os pacotes do tipo Deb. Os pacotes do tipo Deb são utilizados nas distribuições Debian e derivadas, como por exemplo o Ubuntu. Os pacotes são instalados com as ferramentas apt-get no Ubuntu e dpkg no Debian. Já o RPM são utilizados nas distribuições da Red Hat Fedora e derivadas como o Mandriva. O pacote desse tipo são gerenciados pelo i1 e pelo RPM. Já o TGZ é adotado pelo Slackware e as distribuições derivadas desse SO. Bom, vamos falar do i1. No Fedora, ele é usado por padrão, né? O i1, a partir das versões mais recentes, e o gerenciador é o DNF. Para instalar um pacote que use o comando i1 install, a gente tem aqui, né, alguns exemplos. Por exemplo, eu posso usar i1 install esse pacote, e posteriormente, se eu usar i1 remove esse pacote ele vai ser removido, né? O i1 ele também possui um recurso de busca que é bem útil quando a gente não sabe o nome exato do pacote. Então, a gente pode dar um i1 search e o nome do pacote que a gente quer. Aqui no exemplo, a gente está dando um search no Apache. Então, ele retorna um relatório contendo todos os pacotes relacionados, incluindo o texto de descrição de cada um. A gente também tem o i1 check update, que ele funciona de forma análoga ao apt-get update. Bom, para atualizar um pacote usando i1, a gente vai passar i1 update para atualizar o pacote que a gente deseja atualizar. Se usado sem especificar um pacote, o update vai atualizar de uma vez só todos os pacotes do sistema, de forma similar de quando a gente usa o apt-get upgrade do Debian. Então, a gente tem o i1 update, existe ainda o comando i1 upgrade, que é um pouco mais incisivo, incluindo também os pacotes marcados como obsoletos, certo? Já o i1 upgrade são utilizados também em distribuições derivadas do Fedora ou da Red Hat, como o CentOS. Bom, já usando o RPM na Red Hat, existem algumas opções. Por exemplo, você pode usar o comando rpm-h, isso aí vai exibir as opções disponíveis. Usando "-q", você vai realizar consultas. Usando "-i", você vai instalar um pacote. Usando "-u" maiúsculo,
você vai atualizar um pacote. E usando "-e", você vai remover um pacote. Bom, então aqui a gente tem alguns exemplos. Por exemplo, a gente pode exibir todos os pacotes instalados, a gente faz um RPM-QA. Para instalar um novo pacote, a gente pode usar o RPM, espaço, -IVH, e o pacote RPM que a gente quer. E a gente pode usar várias formas para atualizar, desinstalar e exibir arquivos, como a gente está vendo aqui no slide. Bom, já o apt-get, ele baixa os pacotes a partir dos repositórios oficiais do Ubuntu. É preciso baixar periodicamente uma lista com os pacotes disponíveis em cada servidor, permitindo que o apt-get mantenha seu banco de dados local atualizado. A gente pode usar também o apt-get update. Esse comando ele deve ser executado regularmente, de preferência antes de fazer cada instalação, devido à questão das atualizações de segurança. Para instalar qualquer pacote no Ubuntu, a gente pode usar o comando apt-get install e passar o nome do pacote. Então, esse pacote ele vai ser instalado no Ubuntu. Para remover, a gente vai usar o comando apt-get remove. Para atualizar um pacote, rode o comando apt-get update e, em seguida, use o apt-get install. O apt-get sabe que o pacote já é instalado, por isso se limita a atualizá-lo, mantendo as configurações. É possível também atualizar de uma vez por todos os pacotes do sistema. Isso só é recomendável se você já está utilizando uma distribuição baseada numa versão estável do Debian. Então, para isso, a gente pode usar o comando apt-get update. Bom, a configuração do apt-get ela é feita por meio de um arquivo, que é o source.list. E a gente pode abrir esse arquivo e dar uma olhada nele usando o VI ou qualquer outro leitor, editor de texto no Linux. Aqui a gente tem um exemplo de como esse arquivo de configuração ele vem, né, na instalação do SO. Então, ele tem aqui alguns repositórios, nesse caso, repositórios do Debian, estão sendo mostrados aqui, que quando a gente dá um comando apt-get, ele vai buscar esse pacote num repositório e instalar no nosso sistema operacional. Já o dpkg é um gerenciador de pacotes para sistemas baseados na distribuição Debian. Ele pode instalar, remover e construir pacotes, mas não pode baixá-los automaticamente, ou as suas dependências. A seguir, mostramos como utilizar o dpkg para gerenciar pacotes instalados localmente. Então, a gente está olhando aqui, por exemplo, o dpkg ele tem algumas opções. Então, a gente pode usar dpkg-h, e aí ele vai exibir as opções disponíveis, -i exibe os pacotes, -i minúsculo instala um pacote, -r remove um pacote. Então, aqui, ó, se eu quero exibir todos os pacotes instalados, eu vou dar o comando dpkg espaço -i maiúsculo. Se eu quero instalar um novo pacote, eu vou usar o comando dpkg espaço -i e o pacote que eu quero instalar .deb. Já para exibir um pacote Debian específico, eu vou usar o comando dpkg espaço -l maiúsculo, aquele pacote. E para desinstalar um pacote, eu vou usar o dpkg espaço -r, o nome daquele pacote. Não é o modo mais recomendado porque pode colocar o seu sistema em um estado inconsistente. Para instalar um pacote .deb que você baixou manualmente, é melhor usar o comando dpkg espaço -i minúsculo, como a gente vê aqui no nosso exemplo. Então, eu quero instalar esse pacote que eu baixei, eu vou passar o comando dpkg espaço -i, o nome do arquivo que eu baixei. Os pacotes instalados manualmente através do dpkg não passam pela verificação de dependências do apt-get, abrindo margem para problemas diversos. Para que o apt-get verifique a instalação e coloque em ordem, é recomendável rodar logo em seguida o comando apt-get -f install.
Bom, podemos também configurar atualizações automáticas. Como é que funciona isso? Existem pacotes que podem ser usados para instalar automaticamente essas atualizações. Então, a gente pode usar esse comando aqui, por exemplo, sudo apt-get install, passando o Unintended Upgrades, que ele vai realizar aí essas atualizações automáticas. E para ajustar as opções desse arquivo, a gente pode usar este comando e verificar o que tem lá dentro desse arquivo de atualização. Bom, certos pacotes podem ser colocados numa lista negra. O que eu não desejo que seja atualizado, eu vou cadastrar aqui, por exemplo, como a gente está vendo aqui no slide, né? Eu não quero que seja atualizado o Vim, nem a libc6, nem esses outros pacotes. Então, para habilitar atualizações automáticas, a gente tem que configurar esse arquivo aqui, apt.conf.d, para realizar essa ação. Bom, você pode usar um serviço para baixar e instalar automaticamente novas atualizações. O pacote RPM automático do DNF, como um componente DNF, fornece um serviço que é iniciado automaticamente. Em uma nova instalação do Fedora 22 com padrões, o RPM automático do DFN não será instalado. O primeiro comando que a gente está vendo aqui, ele vai fazer essa atualização. Então, você der o comando lá no Fedora, dnf install, espaço dnf automatic, a gente vai verificar que lá o RPM vai atualizar. No entanto, você precisa alterar um arquivo de configuração. Para fazer isso, execute como usuário root ou se torne root do sistema via su a partir de uma janela do terminal. Bom, a gente também pode editar o arquivo automatic.conf. Ele traz a descrição detalhada das configurações automáticas do DNF na página do DNF Automatic. Depois de concluir a configuração, a gente tem que executar o comando, como está aqui embaixo, para ativar e iniciar o temporizador do sistema. Então, a gente vai usar este comando aqui para ativar e iniciar o temporizador do sistema. Depois, a gente pode verificar o estado, né, do DNF Automatic usando esse comando aqui de systemctl. E para maiores informações e detalhes, na atualização dos pacotes do Fedora, você pode estar olhando o site oficial do Fedora. Então é isso, pessoal. Nós terminamos essa aula. Espero vocês até a próxima. Tchau!